Capítulo 3. O desjejum era sempre o mesmo. Mingau de aveia, que Valance detestava, torradas e chá, e uma colherinha de marmelada. A senhora Frederique considerava 2 colherinhas extravagantes, mas isso pouco importava a Valance, que também odiava marmelada. A pequena sala de jantar, fria e sombria, estava ainda mais fria e mais sombria do que de costume, a chuva escorria pela janela, estilins falecidos em molduras douradas atrozes, mais largas do que as próprias fotografias, fitavam-nas severamente das paredes. E, ainda assim, a prima Sticles desejou a Valance muitos anos de vida. Sente-se direito, Dus, foi tudo o que sua mãe disse. Valance sentou-se direito. Conversou com a mãe e com a prima Sticles sobre as coisas de que sempre falavam. Jamais se perguntava o que aconteceria se tentasse falar de outra coisa. Ela sabia. Por isso nunca o fazia. A senhora Frederique estava ofendida com a providência por ter enviado um dia chuvoso quando ela queria ir a um piquenique, e por isso tomou o desjejum em um silêncio carrancudo, pelo qual Valance ficou até agradecida. Mas Christine Sticles resmungava interminavelmente, como de costume, queixando-se de tudo, do tempo, da goteira na despensa, do preço da aveia e da manteiga. Valance sentiu imediatamente que passará manteiga demais na torrada, da epidemia de cachumba em Derwood. Dus certamente vai pegá-la, vaticinou. Dus não deve ir aonde possa pegar cachumba, disse a senhora Frederique secamente. Valance nunca tivera cachumba, nem coqueluche, nem catapora, nem sarampo, nem nada que deveria ter tido, nada além de resfriados horríveis todo inverno. Os resfriados de inverno de Dus eram uma espécie de tradição na família. Nada, ao que parecia, conseguia impedir que ela os contraísse. A senhora Frederique e a prima Sticles faziam o máximo heroicamente. Um inverno, mantiveram Valance trancada em casa de novembro a maio, na sala de estar aquecida. Ela nem sequer tinha permissão para ir à igreja. E Valance apanhou resfriado após resfriado e terminou com bronquite em junho. Ninguém da minha família jamais foi assim, disse a senhora Frederique, insinuando que isso devia ser uma tendência dos Stirling. Os Stirling raramente pegam resfriados, disse a prima Sticles ressentidamente. Ela fora uma Stirling. Creio, disse a senhora Frederique, que, se uma pessoa decidir não ter resfriados, ela não os terá. Então esse era o problema. Era tudo culpa da própria Valance. Mas naquela manhã em particular a queixa insuportável de Valance era ser chamada de Dus. Suportara isso por 29 anos e, de repente, sentiu que não podia suportar mais. Seu nome completo era Valance Jane. Valance Jane era bastante terrível, mas ela gostava de Valance, com seu estranho sabor estrangeiro. Sempre fora um mistério para Valance que os Stirling tivessem permitido que fosse batizada assim. Contaram-lhe que seu avô materno, o velho Amos Vansbarra, escolhera o nome. Seu pai acrescentara Jane para civilizá-lo, e toda a família saíra da dificuldade apelidando-a de Dus. Nunca recebia o nome Valance de ninguém, exceto de pessoas de fora. Mãe, disse timidamente, a senhora se importaria de me chamar de Valance daqui em diante? Dus parece tão, eu não gosto disso. A senhora Frederique olhou para a filha com espanto. Usava óculos com lentes enormemente fortes, que davam a seus olhos um aspecto particularmente desagradável. O que há de errado com Dus? Parece, tão infantil, balbuciou Valance. Oh! A senhora Frederique fora uma Vansbarra, e o sorriso dos Vansbarra não era um atrativo. Entendo. Bem, deve servir-lhe, então. Você é infantil bastante, em toda consciência, minha querida filha. Tenho 29 anos, disse a querida filha desesperadamente. Eu não proclamaria isso dos telhados se fosse você, minha querida, disse a senhora Frederique. 29. Eu já estava casada havia 9 anos quando tinha 29. Casei-me aos 17, disse a prima Sticles orgulhosamente. Valance olhou para elas de soslaio. A senhora Frederique, exceto por aqueles óculos terríveis e pelo nariz adunco que a fazia parecer mais um papagaio do que um papagaio poderia parecer, não era feia. Aos 20 anos talvez tivesse sido bem bonita. Mas a prima Sticles.
E, no entanto, Christine Stickles fora desejável aos olhos de algum homem. Valance sentiu que a prima Stickles, com seu rosto largo, achatado e enrugado, uma verruga bem na ponta do nariz atarracado, pelos eriçados no queixo, pescoço amarelo e enrugado, olhos pálidos e salientes, e boca fina e contraída, ainda assim tinha sobre ela esta vantagem, este direito de olhá-la de cima. E mesmo agora a prima Stickles era necessária para a senhora Frederick. Valance perguntava-se, com pena de si mesma, como seria ser querida por alguém, ser necessária para alguém. Ninguém em todo o mundo precisava dela, nem sentiria falta de coisa alguma se ela desaparecesse subitamente da vida. Era uma decepção para a mãe. Ninguém a amava. Jamais tivera sequer uma amiga. Nem mesmo tenho dom para a amizade, confessara certa vez a si mesma, com tristeza. Você não comeu as cascas da torrada, disse a senhora Frederick em tom de censura. Choveu toda a manhã sem cessar. Valance costurou um edredom de retalhos. Valance odiava costurar edredons. E não havia necessidade disso. A casa estava cheia deles. Havia 3 grandes arcas no sótão, abarrotadas de edredons. A senhora Frederick começara a guardá-los quando Valance tinha 17 anos e continuará a fazê-lo, embora não parecesse provável que Valance jamais viesse a precisar deles. Mas Valance precisava estar ocupada, e materiais para trabalhos manuais eram caros demais. A ociosidade era um pecado capital na casa dos Stirling. Quando Valance era criança, era obrigada a anotar todas as noites, em um pequeno e odiado caderno preto, todos os minutos que passará em ociosidade naquele dia. Aos domingos, sua mãe a fazia somá-los e rezar sobre eles. Naquela manhã particular desse dia de destino, Valance passou apenas 10 minutos em ociosidade. Pelo menos, a senhora Frederick e a prima Stickles assim o chamariam. Foi ao quarto buscar um dedal melhor e abriu culpada e ao acaso Tistley Harvest. Os bosques são tão humanos, escreveu John Foster, que, para conhecê-los, é preciso viver com eles. Um passeio ocasional por entre eles, mantendo-se nos caminhos batidos, jamais nos admitirá à sua intimidade. Se quisermos ser seus amigos, devemos procurá-los e conquistá-los com visitas frequentes e reverentes, em todas as horas, pela manhã, ao meio-dia e à noite, e em todas as estações, na primavera, no verão, no outono, no inverno. Caso contrário, nunca poderemos realmente conhecê-los, e qualquer pretensão que façamos em contrário jamais os enganará. Eles têm seu próprio modo eficaz de manter os estranhos à distância e fechar seus corações aos simples turistas ocasionais. Não adianta buscar os bosques por outro motivo que não seja o amor puro por eles, descobrirão isso imediatamente e esconderão de nós todos os seus doces segredos do velho mundo. Mas, se souberem que vamos a eles porque os amamos, serão muito bondosos conosco e nos darão tesouros de beleza e deleite que não se compram nem se vendem em nenhum mercado. Pois os bosques, quando dão sem parcimônia e nada ocultam de seus verdadeiros adoradores. Devemos ir a eles amorosamente, humildemente, pacientemente, atentamente, e aprenderemos que pungente formosura se oculta nos lugares selvagens e nos vales silenciosos, sob o brilho das estrelas e do pôr do sol, que cadências de música sobrenatural ressoam nos velhos ramos de pinheiros ou murmuram nos bosques de abetos, que delicados perfumes exalam dos musgos e das samambaias nos recantos ensolarados ou nas margens úmidas dos riachos, que sonhos, mitos e lendas de um tempo mais antigos assombram. Então o coração imortal dos bosques baterá contra o nosso, e sua vida sutil se infiltrará em nossas veias e nos tornará seus para sempre, de modo que, não importa para onde vamos ou quão longe vagueamos, seremos sempre atraídos de volta à floresta para encontrar nossa mais duradoura afinidade. Chamou sua mãe do corredor abaixo, o que você está fazendo sozinha nesse quarto? Valance largou Tistley Harvest como se fosse um carvão em brasa e fugiu escada abaixo para seus retalhos, mas sentia aquela estranha exaltação de espírito que sempre vinha momentaneamente quando mergulhava em um dos livros de John Foster. Valance não sabia muito sobre bosques, exceto os carvalhais e pinheirais encantados ao redor de seu castelo azul. Mas sempre os desejara secretamente,
E um livro de Foster sobre bosques era o melhor substituto possível para os próprios bosques. Ao meio-dia a chuva cessou, mas o sol não apareceu até às 3 horas. Então Valance disse timidamente que achava que iria até a cidade. Para que você quer ir à cidade? Exigiu saber sua mãe. Quero pegar um livro na biblioteca. Você pegou um livro na biblioteca só na semana passada. Não, foi há 4 semanas. 4 semanas. Bobagem. Foi mesmo, mãe. Você está enganada. Não pode ter sido mais de 2 semanas. Detesto contradição. E não vejo para que você quer pegar um livro, afinal. Você perde tempo demais lendo. De que vale o meu tempo? Perguntou Valance amargamente. Dus. Não fale nesse tom comigo. Precisamos de chá, disse a prima Sticles. Ela poderia ir buscar isso, se quer caminhar, embora este tempo úmido seja ruim para resfriados. Discutiram o assunto por mais 10 minutos e, finalmente, a senhora Frederick concordou, com bastante relutância, que Valance poderia ir.